Eu só vou começar quando o Getúlio chegar. Cadê Getúlio? Por aqui já. Tá acordado, Getúlio? Claro. Milagrosamente, Getúlio tá acordado. Não é isso? Getúlio, nosso convidado de hoje, eu tô preocupado. Por quê? Eu espero que você nunca precise dele. Viu? Todo mundo diz isso. Todo mundo. Eu espero que você nunca precise dele, viu, Getúlio? Também espero que não precise também, não. Mas você não sabe nem quem é ele para dizer que espera que nunca precise. Já pesquisei, já. Ah, você já pesquisou? Pesquisei. Rapaz, esse menino é uma superação, viu? Vou te contar. Já tá valendo aí? Opa, tá valendo? Bem-vindos vocês desconfortáveis a mais um episódio do Desconfortáveis Podcast, aqui nessa zona de desconforto, em que muita coisa acontece. Nosso intuito é sempre de levar até você exemplos de vida, inspirações, insights sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre vida pessoal, tem tanta coisa. A pessoa fala, você vai falar do quê? Eu digo, não tenho a mínima ideia, mas se o negócio tem que ser desconfortável, tem que ser desconfortável, porque é no desconforto que as coisas acontecem. E hoje eu estou recebendo uma visita mais que especial. Aí Getúlio diz assim, mas o senhor sempre fala a mesma coisa. É porque eu só recebo gente especial. Ok, Getúlio? Ok? Você concorda comigo, Getúlio? Concordo. Concorda? Concordo. Você não vai discordar? Claro. Você não é doido? Não é, Getúlio? Hoje eu estou aqui com meu querido amigo, causídico, doutor, advogado, Leandro Vasques. Meu amigo, é um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje. A satisfação é minha. Relembrar os velhos tempos de gel. Mas antes da gente conversar... Já estou bem desconfortável. Né? Se o objetivo é esse... Você sabe que o corpo fala, né? É. Então, mas antes da gente conversar... Antes da gente conversar a nossa conversa, que coisa terrível, hein, Getúlio? Meu Deus, faz de conta que eu não falei isso. Mas eu quero agradecer a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, essa mentoria que tem desenvolvido tantos empresários, tantas pessoas, inclusive não apenas empresários, mas funcionários desses empresários. Então você tem interesse em crescer, tem interesse em profissionalizar cada vez mais o seu negócio, sai do lugar do empreendedor e se torna empresário, né? Então vai lá nas redes sociais, PLA Codex Program, procura o link da bio que nós vamos te atender. Agradecimento também muito especial à Vivace Imobiliária, hoje o maior VGV no Eusébio, grandes imóveis em Fortaleza também, está atrás do imóvel, quer ter segurança nesse atendimento e na melhor negociação, procura a Vivace. E, obviamente, aquele que me faz andar confortável em meio ao desconforto, Homem do Sapato. Já usou Homem do Sapato? Eu uso permanentemente. Inclusive, eu lhe vi semana passada com um nos pés. Verdade. Eu falei, olha aí, mais um cliente. Sempre eu vou Jonathan. na loja da Gírio Távora. Exatamente. Sempre sou hiper bem atendido pela Fran e pela Natália. Rapaz, eu vou dizer, realmente é cliente. Porque ali você não vai apenas comprar um sapato, ali é uma experiência de compra, não é, amigo? Não, é fantástico. É surreal, fantástico. Né? Pois é, então é isso. Você que não conheceu ainda o Homem do Sapato, vai lá, chega lá e diz, eu vi no programa do Pastor Luiz André. E garante já o seu pisante elegante. Nosso amigo Leandro acabou de dizer que usa também. Você vai duvidar que o negócio não vai te deixar mais e mais elegante. Então, o Homem do Sapato, Rio Mar, Senador Vigílio Távora e lojas espalhadas por todo o Brasil. Vamos nós, meu amigo? E o Homem do Sapato, você não caminha, você flutua com os sapatos. Então. Vê se eu ganho pelo menos um desconto na próxima lá. De repente chega um pisante lá pra você, dá um presentinho. Mas sem exagero, eu devo ter, sem brincadeira, eu devo ter. Os meus filhos têm, né? Usam menos sapato que eu, óbvio, mas eu devo ter pelo menos uns 8 pares de sapato de lá. Do Homem do Sapato? É. E a durabilidade já. Mas eu digo que você já conheceu o Jonathan? Já tive a oportunidade de conhecer o Jonathan no evento da Casa Cor, onde teve um episódio lá do lançamento da revista Pause, do Jornal Povo. Sei. Ele estava presente, o Clóvis Holanda promoveu, jornalista, que também é adepto do Homem do Sapato. Dele. E ele me apresentou o Jonathan, e graças a Deus o Jonathan olhou pro meu pé e disse, você está com sapato, Homem do Sapato. Eu digo, estou. Rapaz, o Jonathan... E a história de vida dele é incrível, você tem que chamar ele aqui. Ele já teve. Já aqui, teve? Já. Olha, incrível. E o mais surpreendente foi isso, eu não o conhecia. Nem eu conheci nesse dia. Né? Mas eu já era cliente, já. Não, eu não o conhecia, já tinha estudado, né, o negócio dele, o Homem do Sapato e tal, mas não o conhecia. E aí, de repente, um outro sócio meu, que era muito amigo dele, chegou e falou, rapaz, chama o Jonathan lá, que vai ser um bate-papo bacana. Quando o Jonathan chegou aqui, o cara sentou e disse assim, o senhor usa sapato tal, seu estilo é esse, e eu trouxe para você o que você vai amar.
Você acredita, rapaz? Rapaz, a leitura, né? É a visão. Impressionante a cabeça daquele rapaz. A história é fantástica, a história dele também é incrível. Mas vamos nós. Quem é Leandro Vasques? Muito bem. Olha, Leandro Vasques, eu diria que é um idealista, talvez. Né? Existe uma frase de alguém que dizia que não busque ser um homem apenas de ideias, mas de ideais. Né? Então, eu sempre tive o ideal de buscar a justiça, o que é o correto, né? Dentro dos debates, enfim. E eu venho de uma família que... Meu pai não é advogado, nem minha mãe, né? Enfim. Meu pai é professor de estatística, de economia, da UES, aposentado. Minha mãe professora da rede municipal pública, tanto estadual como municipal, melhor dizendo. E são de classe média, né? Meu pai nasceu no Piauí, veio para o Ceará, Antônio Vasques e França Vasques, minha mãe, e se conheceram. E naquela época da década de 70, como muitos jovens, enfim, meu pai foi desbravar, né? Foi convidado para trabalhar no Rio de Janeiro, no Departamento Nacional de Produção Mineral, como estatístico, enfim, ele era bem jovem, 20 e poucos anos, e lá eu nasci no Rio de Janeiro, em decorrência dessa ida do meu pai para lá, buscando novos horizontes, descortinando a vida profissional dele e da minha mãe. Em seguida, meus pais vão morar em Brasília, já meu pai trabalhando no Ministério de Minas e Energia, depois no IPEA, que acho que é um Instituto de Estatística, enfim, um órgão importante. E lá nasce minha irmã do meio, a Roberta, em 77. Em seguida, meu pai vai morar em São Paulo, quando finalmente ele vai para a iniciativa privada, vai ser assessor da Fiesp, né, da diretoria geral da Fiesp, na área de exportação, importação de aço, enfim. Meu pai é um economista dessa área mineral, né? Enfim, o certo é que, mais adiante, aí nasce o Eugênio, né, em São Paulo, muito modesto. Ele costuma dizer que ele não é paulista, ele não nasceu em São Paulo, ele nasceu no Albert Einstein, é diferente. É o Eugênio sendo Eugênio. É porque ele pegou a época áurea, quando o papai estava na iniciativa privada aí, né, já, né, da Fiesp, estava diferente, né? O modelito era diferente. Mas, enfim, o certo é que depois meu pai retorna ao Ceará, porque um grande amigo dele, que eu tenho uma grande admiração, o tio Ariosto, grande homem público, Ariosto Holanda. Inclusive está... Tá bem debilitado, né? Mas está lutando. Até falei com o Paulo André ontem. Isso. Com a tia Olga, enfim. Paulo tá na FIEC, né? Ele é do SESI e Senai, né? O superintendente geral, o Paulo André Holanda, que é um grande amigo dessa época, né? De quando nós éramos jovens. E meu pai, a convite do Ariosto, retornaram ao Ceará. E aí é quando o Ariosto inicia o NUTEC, que é o Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, enfim, no governo Gonzaga Mota, e meu pai retorna ao Ceará. Então, meu pai é do Piauí, minha mãe cearense, e aí eu nasci no Rio, a Roberta em Brasília e o Eugênio em São Paulo. No Albert Einstein, né? E aí retorno para o Ceará. Tanto que alguns amigos meus me perguntavam tanto que a minha adolescência foi nesses estados, né? Nessas outras cidades, né? Sim. E aí a pessoa perguntava se meu pai era caminhoneiro, né? Porque cada filho nasceu no estado. Eu disse, não, pô, caminhoneiro às vezes são várias mães, né? Exato, a esposa é a mesma, né? Então seu pai é militar. Aí eu disse, não, meu pai não é militar. Meu pai é um herói, minha mãe é uma heroína de terem desbravado esse Brasil todo. E eu praticamente só retornei para cá na adolescência, já final da adolescência, quando eu fui estudar no colégio Santo Inácio, depois no GEL. E aí fui cursar Direito, graças ao estímulo, talvez inconsciente, dos meus pais, né? A minha mãe, quando eles moraram na segunda vez no estado de São Paulo, eles foram para Campinas, né? Onde meu pai fez o doutorado na Unicamp. Ele já tinha feito o mestrado no Rio de Janeiro e outro mestrado também em São Paulo, acho que na USP. E a minha mãe foi fazer, a minha mãe França foi fazer também mestrado na PUC de Campinas. E ali, quando eles retornam, e na época das férias, o meu pai, ele tinha um estímulo permanente, e ele, até hoje, né? Ele é um grande leitor, né? E ele estimulava os filhos a lerem nas férias. Só que como o estímulo precisava, talvez, de um acréscimo, né? Ele nos pagava... É isso que eu queria saber. Para ler cada livro, né? Então, na época a moeda era cruzeiro, né? Eu sei que o papai me disse uma vez que ele me dava 55 mil cruzeiros para eu ler um livro.
naquela semana das férias e eu contar o livro para eles. Se fosse hoje, teria o chat GPT para ajudar, Sim. ou o Google, mas na época não tinha como. Tinha que ler o livro mesmo e contar a história do livro, para poder receber os 55 mil cruzeiros, que a preço de hoje seria equivalente a R$20, sei lá, R$30, que era uma fábula de dinheiro para um estudante secundarista, né? E aí ele dizia, olha, se você ler esse livro aqui, eu nunca mais me esqueço, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Aí sugeria outros livros de Graciliano Ramos, José de Alencar, enfim. Cada livro que nós devorávamos e contávamos a história, ele pagava. Tanto eu como meus irmãos, a Roberto e o Eugênio. Enfim, e aí comecei a ter esse estímulo, né? Com que idade isso, cara? Isso eu tinha 12, 13, 14 anos. Na adolescência de vocês, ele estimulava a leitura pagando para que vocês lessem. Isso, e nós víamos, embora nós morássemos em outros estados, a gente sempre vinha de férias para cá, obviamente, Sim, né? a família da sua mãe, né? Da família da minha mãe, a família do meu pai também é daqui. Também? É, embora ele tenha nascido no Piauí. Mas o certo é que nós passamos a ter esse hábito da leitura, graças a esse estímulo, e eu me deparei com uma obra que ele me apresentou, depois que eu acho que ele cansou de me indicar os autores nacionais, eu tinha lido já muitos deles, né? Machado de Assis, Caso do Mundo de Andrade, aí os vai. clássicos. Os clássicos. E aí ele me apresentou uma obra de um autor inglês, britânico, né? Mas, lógico, era traduzido, né? Eu ainda não tinha leitura de inglês nessa época, e era o Sir, nunca mais me esqueço, porque foi essa obra decisiva que verdadeiramente me animou por essa área investigativa, que foi o Sir Arthur Conan Doyle, conhecido como Conan Doyle, que foi o criador do Sherlock Holmes. Sim. Né? Então, o Conan Doyle, ele tinha Estudo em Vermelho, Cão de Baskerville, várias obras, era uma coleção. E aí, depois que eu devorei a primeira, que foi Estudo em Vermelho, eu fiquei realmente impressionado. E eu disse, papai, eu gostei desse tipo de livro, eu quero mais outro da mesma toada. E aí ele foi me indicando os demais, a coleção toda, depois fui para Agatha Christie. Sim. Ou seja, leituras policiais, vamos chamar assim, né? Instigantes, de detetive, de perícias e tal. E aquilo foi me animando. Isso eu já com 16, né? Prestes a fazer o pré-vestibular. E aí, o meu avô, infelizmente, o pai do meu pai, tinha falecido em 91, quando e ele tinha sido juiz de direito, mas ele passou no concurso já mais velho, ele tinha sido antes, foi comandante da Polícia Militar, foi coronel, enfim, depois fez direito posteriormente. E não tive tanta convivência com meu avô, até porque também morávamos em outros estados, Sim. né, e via nas férias. Mas o certo é que eu decidi, fiquei na dúvida, como todo jovem, é natural, fiquei na dúvida de ter algum curso ou outro, alguma predileção. Acabei decidindo fazer Direito e História. Né? Direito, fiz na Unifor e História na UES. E tentei cursar simultaneamente até, durante um período, os dois. Né? E no curso de Direito, aliás, o que foi decisivo talvez para o curso de Direito foi um filme. Não, peraí, você ia fazer Direito aonde? Na Unifor. Tá, tu pegou uma pública e uma particular, isso, né? Porque exato. nessa época já não podia fazer duas públicas, né? Não. E aí o que acontece? Teve um filme que meu pai me indicou, minha mãe, também nessa fase aí crepuscular da fase estudantil, secundarista, que foi 12 Homens e uma Sentença. Filmaço. De Henry Fonda, com Henry Fonda, né? Um filme que, à época que eu assisti, ainda era em preto e branco. E uma Sentença e um Destino também, né? Lembra dos 12 Homens e um Destino? Também. Filmaço. Filmaço também. E aí, ali eu disse, não, detalhe, e aí à noite, eu assistia, eu já fazendo pré-vestibular, né? Terceiro ano, no GEL, na época que você estava no Poleguitos. Por favor, querido. O entrevistado é você. Pronto, depois não me exponha, não me bote no desconforto. Pronto. E aí, nesse tempo que eu assisti esse filme, eu decidi, bem, eu vou cursar Direito. Eu acho que tem a ver e mergulhei nesse sonho. E à noite, eu assistia pela TV Educativa, TVE, eram transmitidos julgamentos verídicos, julgamentos lá do Fórum Klaus Bevilacqua, do antigo fórum que foi demolido ali, Sim. vizinha da 10ª Região Militar. Os grandes julgamentos polêmicos eram transmitidos ao vivo pela TV Educativa.
E embora, obviamente, a televisão já fosse colorida, essas transmissões da TV educativa, eu nunca mais me esqueço, elas eram em preto e branco. Sim. Talvez pelo equipamento que eles dispunham, né? Aham. E eu assistia muitos julgamentos, muitos mesmo. E os julgamentos entravam pela madrugada. Total. Né? Muitos depoimentos, várias testemunhas em plenário, etc. E eu ficava ficcionado, assistindo até... Mas isso altas já horas. fazendo direito, né? Não, isso fazendo... Antes de fazer direito. Não, isso fazendo No terceiro ano do GEL. Porque as salas elas já eram específicas, né? Eu Já, lembro, né? já, Já tínhamos ali humanas, né? Exatas e biométricas. Eu já isso. estava na humanas porque eu já Sim. sentia essa predileção, né? Enfim, o certo é que eu cursei, passei no vestibular da primeira vez em História e Direito. E comecei a cursar, né, simultaneamente. De manhã, o Unifor e à noite, a UES, a Universidade Estadual do Ceará, no curso de História. E tentava me equilibrar, e aí eu nunca mais me esqueço também, né, numa das primeiras aulas que eu tive, o professor pedia para cada aluno se apresentar e dizer o porquê que decidiu cursar o bacharelado em Direito. E eu estava sentado mais ou menos no meio da sala ali, e aí os alunos diziam, não, eu decidi porque meu pai é advogado, ou minha mãe é delegada, enfim, olha, meu tio é promotor, meu avô era desembargador, enfim, todo mundo falando alguma relação de parentesco, e eu pensando comigo, infelizmente meu avô já tinha falecido, né, em 91, passei no vestibular em 92, né? Uhum. E aí eu disse, nossa, o que eu vou falar aqui? Porque meu pai é economista, minha mãe pedagoga, né? Enfim, e o meu avô foi do área do direito, mas eu não convivi tanto, enfim. Aí, quando chegou minha vez, eu disse, olha, eu decidi cursar direito porque eu percebi que agora é mais desafiador do que eu pensava, né? Ou seja, eu estava numa zona de desconforto, né? E eu percebi que, professor, me dirigindo ao professor, eu percebi que uma máxima que meu pai me ensinou e minha mãe repetiu inúmeras vezes é a pura verdade, que a nossa verdadeira libertação é o estudo. Então, eu acredito que se eu estudar, eu talvez seja o pai de alguém que não vá se sentir tão constrangido numa pergunta dessa. Mas eu me identifiquei com o curso, né? E já diante dessa minha inclinação para a área investigativa, policial, perícia, criminal e etc., eu já entrei na faculdade verdadeiramente sabendo o que eu queria. Então, criminal já fazia parte. Já. Tanto que eu tinha várias disciplinas, né? Como todo aluno tem 5, 6 disciplinas. Né? E eu estudava pesadamente direito penal e não me dedicava tanto às outras disciplinas, embora eu as cumprisse, mas o meu ânimo era absolutamente estudar o direito penal. E percebendo que eu teria um destino mais desafiador, né? Porque eu não tinha nenhuma perspectiva, absolutamente nenhuma perspectiva, onde eu ia estagiar, onde eu ia trabalhar. Eu pensei, bem, eu vou ter que realmente estudar muito. E comecei a me dedicar muito ao estudo das disciplinas. A primeira que me apaixonou, que me conquistou, que me cativou, foi o direito constitucional, que é um direito basilar, um direito que serve de alicerce para toda a ciência jurídica. Coincidentemente, eu saí do escritório e eu peguei justamente uma obra que era minha da época, não minha, né, que eu comprei na época para estudar, e que, com base nesse livro, eu comecei a me destacar dentro da sala de aula, e aí, em vez de tirar... Os alunos teve uma prova muito difícil, né, do professor Valmir Pontes Filho, tive o privilégio de ser aluno dele, de Direito Constitucional, e teve várias notas de 6,7, 6,7, 5, 6,7, e eu tinha tirado 9. E aí, algumas colegas, né, se aproximaram e disseram, pô, como é que você tirou 9? Eu digo, olha, eu não sei, até eu estou curioso para entender. Mas eu confesso que eu me debrucei bastante, estudei, tarará, enfim. Só que eu tinha feito uma pergunta ao professor Valmir Pontes Filho que talvez ninguém da sala tivesse feito à época. À época se adotava um livro de um jurista, né, chamado José Afonso da Silva, que ele tinha um livro chamado Direito Constitucional Positivo, ou Direito Positivo, enfim. Era um livro bem extenso, assim, de 3 dedos de espessura. E eu, pela intensidade que eu queria aprender, eu cheguei, professor, teria uma outra obra mais didática que eu pudesse ler e entender melhor, porque eu estou fazendo 6 disciplinas e ainda estou cursando História na UES à noite. Aí o professor Valmir disse, não,
eu sugiro ali a obra desse professor José Afonso da Silva, mas existe essa outra obra que eu posso lhe sugerir. Aí ele me indicou. E aí realmente era um livro bem menos espesso, e que eu consegui devorar rapidamente, a didática realmente era melhor, e eu me baseei nele. E aí eu expliquei isso aliás, eu não disse isso para os meus colegas, né? O segredo, né? Mas eu disse, você pode nos ensinar para a próxima prova? As jovens colegas de sala. Eu digo, pois não. Aí a gente estudava na biblioteca e elas melhoraram a prova. Na segunda prova, de 5, já tiraram 8, a outra tirou 9. Né? E elas me deram a ideia, por que você... Não dá aula particular? Não dá aula particular. Né? Aí eu disse, nossa, que ideia. O livro, olha só, olha de quem era o livro. Poucas pessoas sabem que ele é um autor. Olha só. Cara, Michel Temer. Michel Temer. À época, Michel Temer... Aqui pega, a câmera pega? Pega, sim. O Michel Temer, nesse tempo, início da década de 90, ele era procurador do Estado de São Paulo, concursado, um jurista, professor da PUC e constitucionalista, né? Escrevia obras, não só essa, outros também. Ele não era político, ele era um professor, né? Conceituado e tal. E aí eu descobri, lendo o livro, por que o professor Valmir Pontes Filho me indicou. E eu li, a prova que eu li, não é só porque ele está todo grifado, não. A prova que eu li é que eu li tanto que eu descobri o porquê. É porque na bibliografia desse livro aqui, lá atrás, consta a tese, a dissertação de mestrado do professor Valmir na PUC de São Paulo, em que ele foi aluno do Michel Temer. Né? Então havia uma relação entre eles e tal. E aí, o Michel Temer, para mim, foi decisivo para que eu conquistasse uma didática que eu pudesse transferir e passei a dar aula particular de Direito Constitucional. E depois é que o Michel Temer se torna secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, depois ele é que vai ser deputado federal, é eleito uma vez, perde a primeira eleição, depois é eleito nas seguintes, depois foi presidente da Câmara dos Deputados, e aí a gente sabe o resto da história, ele foi vice-presidente da República e assumiu com o impeachment da Dilma, né? Quer dizer que você começou a dar aula? Comecei a ministrar aula, porque meu pai disse que dar aula você diminui o professor não pode dar aula. Ele tem que ministrar a aula para ser remunerado, né? Mas no começo eu comecei a dar aula mesmo, né? No começo eu dava aula. Né? Aí depois uma das minhas colegas disse, uma delas disse, Leandro, deixa de ser bobo. Você devia cobrar para dar aula, para ministrar a aula. Então, apareceu um nicho diante de você. Eu disse, poxa, que ideia luminosa. Você engoliu um vagalume, né? Aí eu disse, bem, vou fazer isso, vou ministrar aula. Aí comecei a cobrar, né? Ainda não era o real, porque o real, a URV é em 94, o real, né? Eu acho que é por ali, né? Por ali. Eu não me lembro, eu sei que eu cobrava valores simbólicos, mas que devia ser coisa de R$20 a hora, por exemplo, né? Mas fez volume? Chegou a fazer um volume bacana? Essa é a parte boa da história. Né? Porque nesse tempo, eu ia para a Unifor de ônibus, Cialtra. E a minha mãe saía minha mãe era servidor pública, né, municipal e estadual, me pegava às vezes eu conseguia uma carona de volta, às vezes não, mas eu ia de ônibus para aula da Unifor. E para dar o S, eu comecei a ir de ônibus, mas eu vi que era impossível eu conseguir, porque eu estava chegando em casa meia-noite. Até que eu consegui carona com um grande amigo meu, Renato Varoni. Tu deve lembrar. Claro, amigo. Pronto. O Varoni estudou comigo no Colégio Santo Inácio, segunda e terceira série do primeiro grau. E eu toquei com o Varoni na SAC do GEL. Era Unidos não, como era o nome da banda de vocês lá do militar? Ali era com Siqueira, né? Era por hora desempregado, PhD, não? Não. Tinha algumas horas, a gente montou várias bandas, né? Sei lá, Unidos da... Mas o Varoni tinha várias bandas, teve várias bandas, ele tocava muito. Ele, Toinho, os meninos tudinho do militar ali. E aí o Varoni cursava História. E eu cruzei com o Varoni por lá, eu disse, arruma uma carona, ele disse, na hora, ele tinha um gol bala, caiu dos pedaços. Mas pelo menos tinha, né? E eu não tinha nada. Comecei a conseguir carona com o Varoni. Mas enfim, o certo é que eu comecei a dar essas aulas particulares, comecei a juntar uma grana. Nessa época que eu ia de ônibus para a Unifor, eu tinha um hábito, né? Eu tinha a terapia de tocar. E no trote da Unifor, que na época existia um trote mais agressivo, que você tinha que ir para a fonte, te rodavam lá na fonte, pintavam de tinta guache e tal.
No trote, quase que numa síndrome de Estocolmo, eu me identifiquei com o meu algoz, que era um aluno da engenharia elétrica, gente boníssima, o Alex, que foi quem me aplicou o trote, que invadiu a sala lá do direito, né? Hoje é proibido, hoje não tem mais isso. Foi-se o tempo. E aí, eu tava com a camisa do Pink Floyd, eu já era entusiasta de rock progressivo, e ele com a camisa do Jethro Tull. Ou era... Enfim, aí ele... Ei, você gosta de rock progressivo? Eu digo, demais. Você toca? Eu digo, olha, mais ou menos, né? Tu toca baixo, contrabaixo, né? Contrabaixo, né? É mais ou menos, tal. Aí ele, pô, vamos tirar um som e depois vamos. Isso é eu todo pichado de trote. E ele aplicando o trote na galera, a gente falando sobre isso. Aí eu digo, vamos. Aí, enfim, o certo é que meu pai me levou até a casa do Alex, que eu não tinha carro. Começamos a tocar e começamos a tocar em caloradas. Antes disso, eu já tocava em calorada com outro grupo que eu tinha, de amigos que tocavam. E aí nós fundamos a banda O Verbo. Eu lembro que você fez parte do Verbo. Uma banda fantástica, eles tocam até hoje. Até hoje. Ponciano da bateria. Muito, né, o Wilson ficou no baixo do meu lugar, que é o cunhado do Alex, que era o guitarrista e vocalista na época. E hoje tem o Mauro, que é o vocalista, enfim. Eu iniciei essa ideia de tocar, né? Mas eu cheguei a tocar no London, entendeu? À noite. Cheguei. Xadá, era. Enfim, aí eu tinha essa ideia de atuar na música também, e comecei a juntar alguns trocados, tocando, dando aula particular. Eu cheguei a ter, inicialmente, 10 alunos para direito constitucional. Imagina, 10 alunos pagando R$20, Sei. R$30 às vezes. Depois aumentou, eu dava aula na biblioteca da Unifor. Eu cheguei a ter 30 alunos de direito constitucional. E aí, quando eu fui cursar a disciplina de direito penal, que era a minha paixão, Sim. em vez de eu ler simplesmente o livro que o professor indicou, eu digo isso muito para os meus filhos, inclusive para o Gabriel, que cursa direito hoje, está no 4º semestre, eu disse, olha, se você se limitar ao que o professor aponta, você vai ser medíocre. Sim. E aí você tem que estudar além, a mais, né? E aí, enquanto ele indicava uma determinada obra, o professor, eu lia outras 3, 4 obras. Né? Aníbal Bruno, Nelson Hungria, enfim, eu ia lendo tudo que eu podia. E aí eu passei a lecionar também, particular, direito penal. E aí, como na época não tinha rede social, tu deve se lembrar, tinha os flanelógrafos. Sim. Né? Aí colocava lá. Aula, coloquei o meu telefone, que aí foi o advento do celular, né? Aí meu pai me ajudou, minha mãe, a comprar um PT 550. E eu coloquei meu número no flanelógrafo do bloco C da Unifor. Para aulas de direito constitucional e direito penal. E aí eu ampliei. E aí eu cheguei a ter 30 alunos de direito constitucional, mais 30 de direito penal. Isso alunos permanentes, duas vezes por semana. Aí você que é bom em matemática, você imagina aí, eu ter vários alunos numa terça, outros alunos numa quinta, de direito constitucional, pagando R$30 cada um. Sim. Depois, mais a outra leva de direito penal. Então eu comecei a juntar dinheiro mesmo. Comecei se fosse transformar por real, e ali estava já chegando já o RV, estava tirando R$6.000, entendeu? Como estudante de direito. Não tinha estagiado ainda. E eu não queria estagiar porque eu estava ganhando dinheiro, dando aula. Né? É aí que eu queria entrar. São duas situações. A gente tem hoje jovem, hoje que vive muito essa tua realidade natural. E acontece muito no meio dessa faculdade, quando o jovem começa a ser apresentado alguns ganhos, dele começar a focar muito nessa parte do ganho financeiro e, em detrimento disso, acabar apenando o crescimento do ponto de vista de formação. E você tinha um outro fator que era muito importante, que era a música, né? De qualquer forma, eu sei que você também tem um lado artístico muito forte. As pessoas que não lhe conhecem muito, mas a gente sabe que você tem um dom aí muito forte, você tem um carisma que é muito interessante, né? Nesse ínter, onde você tinha os finais de semana com muita... Acredito que vocês tocavam bastante. Sim. E com todos esses alunos, etc. O quanto isso chegou a te atrapalhar ou nunca te atrapalhou? O foco era muito grande? Não, chegou a atrapalhar sim. Tanto que o Alex brinca muito dizendo que eu não durei muito no Verbo. Praticamente eu fundei e... Tem que escolher, e né? depois meu pai chegou e disse, olha, você vai ter que escolher, né? E eu disse, não, mas meu pai ficou de certa forma incomodado, porque meu pai sempre, como professor, né, ele dizendo, você tem que se graduar, depois você tem que fazer um mestrado, doutorado e etc. E você está tocando muito, você está focando muito.
Só que aí eu percebi, eu mesmo... Meu pai que brinca comigo, dizendo assim, que um dia ele estava me levando lá pra casa do Alex, e eu disse, quando é que você vai parar com isso? Quando é que você vai parar de tocar? E focar? Você tem que estagiar. E aí meu pai disse que, Leandro, eu fiquei impressionado, você tinha 17 anos, e cursando direito no segundo semestre, aí você disse pra mim, papai, não se preocupe, isso é uma fase que vai passar. Aí ele olhou... Meu pai Você disse, sempre foi velho, né, cara? Você sempre foi velho, né? aí meu pai olhou pra mim e disse assim, poxa, como é que você já disse uma frase? E pior que era verdade, né? Sim. E aí realmente eu me despedi da banda, agradeci, enfim, torço muito por eles, tanto que o Alex, então, onde eles estão tocando, seja no Beach Park, em outros lugares espetaculares que eles tocam, eles às vezes me chamam para dar uma canja. Estava no Ronco do Mar um dia desse, no Cumbuco. Eu estava lá com a minha família, meus pais e tal. Aí, olha, Leandro, venha pra cá, dá uma canja. Eu toquei Tempo Perdido, toquei outra música do Cazuza com eles. Na terceira, eu acho que eu errei uma nota ou duas. Aí ele, pronto, Leandro, queremos agradecer aqui o Leandro. Ele vai voltar ali pra mesa com os pais, só pra... E assim, agora vocês estão vendo por que ele é um grande advogado, né? Porque... Não, isso porque pessoas não tiveram o privilégio que eu tive de poder ser abençoado pelo meu querido amigo Leandro Vasques com o violão nas mãos tocando louvor. Verdade, Né? verdade. Poucas pessoas tiveram esse Foi privilégio. um privilégio. Quando eu era liderado por você, com muita honra. E você também toca bem, viu? Nunca mais lhe vi tocando violão. Rapaz, se eu te disser que eu fui aprender a tocar violão, sabe com quantos anos? Eu fui aprender a tocar violão depois dos meus 40. Nossa. Porque meu pai nunca permitiu que eu chegasse perto de um violão. Sério? Meu pai morria de medo. Ele morria de medo de ter um filho boêmio. Acho que o papai poderia ter esse medo, mas não revelava tanto, né? Era um braço forte da boemia, né? Um braço muito forte da boemia. Mas, amigo, eu queria dar uma... Guinada. Dar uma guinada no rumo da nossa prosa. Até porque é muito bom receber você, porque você é uma metralhadora de conhecimento e de assunto e de... Nossa, acho que esse podcast vai ser difícil a gente conseguir fazer no prazo normal, até porque eu quero aproveitar meu amigo aqui. Getúlio, o que é que você acha do nosso convidado? Você já tinha ouvido falar dele? Não, pesquisei. Doutor Leandro? Pesquisei nas redes sociais aqui. Mas é um bom sinal, você sabe. O fato de você não ter ouvido falar do doutor Leandro é um ótimo sinal. Ótimo sinal, né? É um ótimo sinal, né? Não ir pra júri, julgamento, né? Isso. Graças a Deus. Olha só que coisa. Getúlio é uma prova viva da transformação do jovem. Viu? Sim. Getúlio, eu resgatei Getúlio estava caminhando numa vida um pouco errante, não. Sempre foi um menino de Deus. Sempre foi. E hoje ele é um dos melhores videomakers que eu conheço. Posso nem fazer muita propaganda, não, porque pode ser que queiram me tirar, né? Ele e tal. Tá flutuando já ali. Não, tá demais. Mas voltando, você me falou que seu filho, são 2 meninos, né, que você tem? Tenho. Gabriel, hoje tem 18. Sim. E cursa Direito, entrou na faculdade com 16 anos. Sim. Naquela leva do pessoal que vai fazer a prova para passa, testar, aí passa, aí decidiu ir. Né? E está no 4º semestre na Unifor, e o Pedro tem 15, vai fazer 16 e já passou em Direito também, mas o Pedro diferentemente disse, papai, eu vou cumprir as etapas da vida e eu quero terminar o 3º ano com o meu grupo. Pedro sendo Pedro. Pedro sendo Pedro. É isso? Mas já Muito passou, bom, muito bom. Mas não sei se ele já decidiu que você quer Direito ou não, eles ficam absolutamente à vontade, se eu influencio, talvez seja pela minha atuação, mas não... Mas eu costumo dizer a eles aquela frase que não é minha, do Confúcio, né? Procure um trabalho que você ame e você não vai ter que trabalhar nenhum dia na vida. Então eu disse a eles que, olha, eu procurei isso, uma paixão, e eu trabalho por paixão, eu sou movido por isso, né? Então procure algo que você ame e você não vai ter que trabalhar. E tem que ter coragem para decidir, para escolher. Coragem, para mim, é a maior virtude, né? Algumas pessoas dizem que são outras, mas eu me filio à corrente aristotélica. Aristóteles é que dizia, né, que os discípulos indagavam de Aristóteles, qual é a maior das virtudes? E ele disse, a maior das virtudes é a coragem. Mas por quê? Por que não é a gratidão? Por que não é a probidade, a honestidade? Por que não é outra? Ele disse, não, porque a coragem, ela precede todas as outras virtudes. Sim. Ela precede. Aí ele foi questionado, acho que Antístenes disse, né, não, a maior das virtudes é a gratidão. Porque a gratidão é a memória do coração. Sim. E Aristóteles disse, meu caro, até para ter gratidão, às vezes, você precisa ter coragem. Né? E aí ele foi contestado por outro que disse, não, a maior virtude é a probidade, é a hombridade. Né? E ele disse, não, até para ser honesto,
você tem que ter coragem também. E aí você passa a perceber que a coragem realmente é uma virtude muito importante, inclusive para você tomar decisões. Sim. E eu tive que tomar essa decisão de abandonar a música, embora eu jamais a tenha abandonado plenamente. Eu tenho 7 contrabaixos em casa. Nós temos 4, 5 violões. O Gabriel toca Starway to Heaven. Sim. Sabe? Já vi. Incrivelmente. E eu me distanciei da música, mas eu tinha que ter a coragem de retomar o meu caminho. Tanto que eu fui estagiar no Tribunal de Contas dos Municípios, né? Meu primeiro trabalho, formalmente falando, fui estagiando lá, graças ao tio Germano Almeida, pai de um grande amigo meu, contemporâneo de colégio, foi conselheiro do tribunal. Atuei no tribunal nas inspetorias, fiscalizando a aplicação dos recursos nas prefeituras, os empenhos, etc. Acho que foi aí que também despertou em mim outro viés também do direito penal, já analisando a questão das licitações e etc. Sim, mas e aí, mais adiante, eu fui estagiar na Defensoria Pública até que eu conheci o meu aí mestre, que é foi o Dr. ponto. Vamos lá. Na minha família, eu tenho alguns advogados, tenho desembargadores, inclusive, que você conhece. Mas todos os meus primos, por exemplo, todos eles vieram de uma linha, né? O pai, o avô e por aí vai, né? E, no seu caso, você é alguém que não tinha essa figura, como mesmo assim como você falou, cada aluno foi dizendo, eu estou aqui por causa do meu pai, por causa do fulano e tal, depois você falou, eu quero ver se eu construo algo para que alguém, um filho meu, seu filho está vivenciando isso, né? Sim. Né? É filho do Leandro Vasques, né? Com certeza ali já está marcado, não só do Leandro, né? Filho do Leandro, sobrinho do Eugênio, sobrinho da Roberta. E nós três, os 3 irmãos, fomos professores da universidade também. Sim, e os 3 são grandes advogados. A minha irmã né? por 20 anos, eu por 18 anos e o Eugênio por 16 anos. Cada um na sua área, né? Exato. Os 3 são grandes advogados, se destacando nas áreas que, né? E aí que está o ponto. É um desafio maior, né? Para quem não tem aí essa herança. Né? Sim. E aí, olhando para isso, acredito que temos muitos jovens hoje no direito e que muitos deles, assim, como pastor, às vezes eu recebo jovens que estão fazendo direito e que olham para mim e dizem assim, aí a gente traz a coragem, né? Né? Quando você olha claramente que o jovem está sem coragem, né? Quando ele olha para um futuro um tanto incerto e ele diz, se eu tivesse um pai, se eu tivesse um tio, se eu tivesse alguém para... Você não tinha, pelo menos. Você tinha alguns relacionamentos, você sempre foi bom de relacionamento, é algo que é muito forte em você. Mas, cara, nós sabemos que você foi fazer estágio com um dos maiores advogados, né? Que o nosso Ceará teve. Né? Acho que Cleiton já, no caso, faleceu, vivo ainda. Covid. Né? Faleceu, pois é. Foi, sim. Então, assim, um dos grandes advogados que nós tivemos e tal. Eu queria entender isso. Como é que você conseguiu chegar? Né? Como é que você conseguiu chegar no Dr. Cleiton Marinho? Né? Como foi esse trajeto? Bom, importante. Sem dúvida, um divisor de águas na minha vida. Eu estagiei no Tribunal de Contas, depois na Defensoria Pública, né? Que era um estágio gratuito, do ponto de vista não remunerado, nesse aspecto. E, à época, por isso que os relacionamentos são importantes. Né? Eu tive amigos valiosos, preciosos, que iluminaram minha caminhada. Né? E eu tinha um grande amigo durante o curso de Direito, ainda tenho, embora ele resida em outro estado, que era o Neto, Alberto Simonetti Cabral Neto. Né? O pai dele, eles são do Amazonas, né? E o pai dele era o presidente da OAB do Amazonas naquele tempo, em 93, 94, 95. E o Neto, que é assim o chamo até hoje, né? O Neto, ele era um verdadeiro líder, né? de uma colônia de amazonenses que cursavam direito lá no curso da Unifor. Né? Não sei se muitos sabem aqui, mas na década de 80, 90, muitas pessoas da região norte, né, não tinham tantos cursos de direito lá, ou poucos cursos. Então, quem era do Amazonas, do Pará, né, de outros estados ali, o Acre, Amapá, Rondônia, etc., muitos tinham até as famílias que tinham mais abastadas, mais aquinhoadas. Mandavam seus filhos. Eles tinham apartamentos aqui na Orla, aqui na Praia do Futuro, enfim, na Beira-Mar, etc., e os filhos vinham estudar em Fortaleza. E assim conheci o Neto, ele com pelo menos uns 15, 20 colegas do Amazonas, e convivíamos ali no curso,
passamos a ter uma amizade muito franca, muito verdadeira, e o Neto muito estudioso, né? E eu me identifiquei logo com ele. Ele era um pouco à frente, um semestre na minha frente, eu percebi ele muito focado, e foi o Neto que também turbinou o meu estudo no direito penal. Ele turbinou, porque, para você ter ideia, enquanto muitos jovens iam sair à noite, por aí, para Praia de Iracema na época, o Neto promovia debates de direito penal no apartamento dele, né, com outros colegas do Amazonas, o Alexandre Lasmar, Luiz Cláudio, que hoje é juiz lá no Amazonas, e nós íamos debater o direito. Né? Na época que também a gente saía para lanchar ali na Virgílio Távora, tinha o boliche. Tinha o boliche na Avenida Virgílio Távora. Naquele tempo. Então o Neto foi decisivo para mim. Por quê? Porque ele consolidou a minha predileção pelo direito penal e pelo fato do pai dele ser o presidente da OAB do Amazonas, e era uma liderança inconteste da região norte do Brasil. Em 92, o Ceará teve o privilégio de ter o primeiro presidente nacional da OAB, o Ceará, que foi o doutor Hernando Uchoa Lima. Sim, uma grande figura. Recordo bem demais. Uma grande figura, né, um ícone do direito brasileiro e local também. E o pai do Simonetti, o Neto, que inclusive é o pai do Beto Simonetti, que hoje é o presidente nacional da OAB. Sim. O Beto é mais novo que o Neto, né? Que é um querido amigo também. Mas a minha convivência maior foi com o Neto, que era mais ou menos da minha idade. O certo é que o pai dele sugeriu para o doutor Hernando Uchoa: doutor Hernando, será que o Neto não poderia estagiar com vocês aí no Ceará e etc.? Tentamos com o doutor Hernando muito ocupado, ele estava em campanha para ser presidente da OAB Nacional, enfim. E aí o doutor Hernando Uchoa nos encaminha para o doutor Cleiton Marinho, né? E aí vou eu e o Neto Simonetti visitar o doutor Cleiton com a perspectiva de tentar estagiar com o doutor Cleiton, né? Mas o doutor Cleiton nos recebeu muito cordialmente, com toda a lianeza, toda a diplomacia, mas disse: olha, eu não tenho espaço para vocês, né? Infelizmente não vou poder acolhê-los. E nós não ficamos no escritório do Dr. Cleiton, né? Aí nós voltamos para a Defensoria Pública, eu, tanto o Neto como os demais, etc. O certo é que lá adiante, no final de 93, em dezembro de 93, acontece um caso muito rumoroso, e à época, coincidentemente, o Dr. Cleiton estava se divorciando e os enteados dele, que trabalhavam com ele no escritório, se retiraram do escritório. E aí é quando eu estava na Defensoria Pública com o meu amigo Neto, e ele, na Defensoria Pública do Estado do Ceará. Sim. E ele diz: olha, talvez vá ter um espaço para vocês aqui. E era o caso Bailarina. Sim. Aquele caso rumoroso que aconteceu na Beira-Mar, uma briga de trânsito. Lembra, levou um tiro, não foi isso? Tiro, lembra? exato. Qual era o nome dela? Renata Braga. Renata Braga. Isso. Lembro E aí, demais. eu já estava na Defensoria e o meu amigo Neto Simonetti também. O Neto estava nas varas do júri, eu tinha sido destacado para uma outra vara, uma vara criminal, que também, por coincidência, o doutor Cleiton Marinho, que eu nem sabia que ele era defensor público, foi destacado para ser defensor público daquela vara em que eu estava. E aí vem o destino divinal, que eu digo, né? O encontro. E aí o doutor Cleiton chega na vara e diz: você é o estagiário daqui? Eu digo: sou. E cadê os processos que você tem rascunhado para eu corrigir? Aí eu mostrei, lá tinha uma pilha já, porque lá estava sem defensor designado. Eu tinha feito lá uns 30, 40 defesas, né, para serem corrigidas, obviamente. Aí eu comecei a mostrar para ele todas, ele aproveitou o resto todo ele riscava. Eu nunca mais me esqueço, eu disse assim, eu citei um jurista, disse: Celso Delmanto ilumina a doutrina ao afirmar tal. Aí ele chegou para mim e disse: olha, Leandro, Celso Delmanto nem poste ele não ilumina coisa nenhuma. Você vai dizer só que Celso Delmanto leciona. Né? Ele era muito objetivo. Direto. Aí começou a me ensinar, e daqueles 30, 40 processos, se aproveitaram 1 ou 2, e o resto eu tive que refazer na máquina de escrever Olivetti Laranja do meu pai, porque não tinha computador ainda, era máquina de escrever. E, como eu falei, o destino foi generoso, né? Graças à minha amizade com o meu querido amigo Neto Simonetti, um beijo para ele. Nós cruzamos com o destino do Dr. Cleiton Marinho, eu também pela Defensoria Pública e também pela amizade com ele. E, posteriormente a isso, o Dr. Cleiton disse: olha, vocês podem me auxiliar nesse processo particular, porque as outras demandas que eu estava atuando
auxiliando o Dr. Cleiton eram públicas, lá, do ofício dele de defensor público. E aí passei a atuar com o Dr. Cleiton em 93. Então foi dessa maneira. Foi dessa forma. E eu permaneci com o Dr. Cleiton como obra estagiário. Obra do acaso. Assim. Agora eu também acho, se eu não tivesse também preparado para assumir aquela missão que eu devo muito ao Neto, não há dúvida, porque nós estudávamos muito, sim. Eu não teria a qualificação mínima para atuar do lado de um advogado combativo, preparadíssimo, grande orador, talvez o Cícero cearense, que era o Dr. Cleiton Marinho. Sim. E aí minha trajetória com ele foi de quase 15 anos. Quase 15 anos. Qual a tua idade quando tu começou com ele? Eu entrei na faculdade com 17, eu me formei em 3 anos e meio, porque como eu sabia o que eu queria, sim, eu acelerei o meu curso. Eu não sei nem se isso é possível hoje. Eu me formei em 3 anos e meio com 21 anos de idade, e eu conheci o Dr. Cleiton, eu tinha 20 anos de idade. Pois é. 19 para 20. Quando você conheceu o amor da sua vida, sim, certo? Qual a sua idade ali naquele momento? Era o ano de 98. Então tu tinha o quê, cara? 21, me formei em 95, né? 24 anos. Tinha 24 anos e casei com 28. Então eu te conheci com aproximadamente isso, 24, 25 anos, eu acredito. Mas é porque você já era popular e eu não era. Sim. Na época do GEL, você, dos Poleguitos, você tocou na SAC. Eu sei, várias vezes. E eu toquei com o Varone, eu era um anônimo. Sim. Mas eu te conheço, sim, você me conheceu, eu com 20 e poucos anos, mas eu te conheci, sim, quando eu tinha 17. Você insiste em querer trazer isso à baila, né? Mas eu te conheci quando eu tinha 16. Mas eu conheci você. Pronto, exatamente como advogado de defesa, sim, de um homem que havia sido acusado de ter sido o mandante. O mandante ou quem executou? Mandante. Era o mandante? Mandante. Era o mandante, não era isso? E aí, naquele momento que eu te conheci ali, cara, tu era um menino. Sim. Que? 25 anos? 24, 25 anos. 24, 25 anos de idade. E eu namorava com a Aline, né? E você namorava com a Rose. Não, ali eu já estava quase para casar já. Quase para casar. Se eu não já estivesse casado. Isso. Só que algo me chamou a atenção, porque quando eu conheci você ali rapidamente e tudo mais, eu fiquei impressionado, cara, porque esse Leandro que eu converso hoje, para mim, é o mesmo Leandro que eu conversei com 24, 25 anos de idade. Talvez. Né? Já era uma cabeça muito, muito à frente, já tinha um grau de maturidade assim, absurdo, um domínio e uma fluência do que falava inigualável. Então, assim, não há dúvida de que você tinha um futuro promissor. Isso aí, para mim, o futuro já estava gritando ali com você. Então, quando eu falo que a obra do acaso, obviamente, assim, não foi claro. Ali foi um encontro e você estava no momento... Isso. Você estava pronto ali, né? Tanto que o Dr. Cleiton olhou e falou, eu quero esse menino aqui comigo. Sim, sim. Qual era a diferença de idade sua para ele? 30 e... Muito mais de 30, quase 35, eu acho. Poxa, cara. Dr. Cleiton tinha o quê? Tinha 40 e tantos anos? 50 e tantos anos? 50 e tantos anos de idade. O que é que faz um advogado como ele, com 50 e tantos anos, pegar um menino de 24 e te envolver na situação como ele te envolveu? Ele viu que você era. Sim, né? Ele viu o valor, ele enxergou o valor. Sim, né? sim. E aí você caminhou com ele durante 15 anos. 15 anos. Eu tenho uma gratidão infinita, né? Acho que nenhuma língua humana é capaz de traduzir a minha gratidão pelo Dr. Cleiton, porque ele lapidou, né? Ele lapidou a minha trajetória, a minha jornada, né? O meu pai e minha mãe, né? Meu pai tem uma frase que não é dele, mas ele já me dizia o seguinte, que a maior herança nem sempre é o pai rico que deixa. Então, eu já sabia que a minha herança estava assegurada pela personalidade que meus pais me lapidaram, tanto a mim como meus irmãos. Mas o Dr. Cleiton, ele foi um reforço, ele me lapidou como um cristal, né, o diamante. Ele foi caprichoso, ele foi zeloso e paciente, né? E eu devo, sim, a metade da minha carreira jurídica, porque eu me formei em 95, esse ano eu completo 30 anos de formado, 30 anos de atuação profissional, e metade desse tempo, praticamente,
foi sendo lapidado pelo Dr. Cleiton. Então eu tenho sim essa gratidão por ele. E eu... Pergunta zona de desconforto aqui. Primeira pergunta, zona de desconforto. Meu amigo, não vai ser desconfortável, porque ele já está acostumado demais com isso. Getúlio, você acha que ele responde? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Você acha que ele vai responder fácil? Claro. Por que você acha isso? Um homem íntegro e honesto. Homem íntegro e honesto. Só em olhar você já faz Só essa... de olhar, já faço essa captação aí de, essa captação. de perfil. Entendi. Muito bom, muito bom, Getúlio. Amigo, você como advogado que você alguém que eu sei que ama o júri. Sim. Você tem holofotes sobre você. Uhum. E é natural que haja vaidade. Natural. Até que ponto caminhar 15 anos com um advogado tão grande? Em alguns momentos você se sentiu na sombra? O quanto isso te gerou desconforto em algum momento? Uhum. Boa pergunta. Eu sabia que eu tinha que ser aperfeiçoado, né? Trabalhado. E muito embora eu já atuasse com o mestre Cleiton, o meu pai sempre, e minha mãe também, sempre me apontavam para a necessidade de uma qualificação acadêmica. Tanto que, seguindo os passos dos meus pais, eu cursei mestrado, né? O meu mestrado foi na Universidade Federal de Pernambuco. Depois ele insistiu para cursar o doutorado, que eu estou concluindo, enfim. Tanto eu como meus irmãos. A minha irmã Roberta Vasques também é mestre em Direito, o Eugênio Vasques também é mestre em Direito. Eu até brincava com eles mais jovens, entrando na faculdade, e disse, olha, é o seguinte, vocês querem cursar Direito? Ok, agora vamos fazer um combinado aqui. Ninguém vai se especializar na minha área não, viu? Né? Tanto que a Roberta é uma grande, destacada advogada na área de direito de família, sim, né? De sucessões, sim, etc. O Eugênio na área empresarial, advocacia empresarial. E somos sócios, né? Atuamos juntos. Mas lhe respondendo objetivamente, chegou um momento, sim, de amadurecimento, né? E o doutor Everardo da Ipioca, o proprietário da Ipioca, foi decisivo nisso, porque foi quando eu era conhecido no fórum Clóvis Bevilacqua como o garoto que trabalhava com o Dr. Cleiton. Cadê aquele garoto que trabalha com o Dr. Cleiton? Exato. Chama o garoto aí que trabalha com o Dr. Cleiton. E praticamente ninguém me chamava pelo nome, né? E nesse tempo, né, ilusidos de 2006, 2007, o Dr. Everardo me liga, eu estava indo ao fórum, nós prestávamos advocacia para a Ipioca, sazonal, episódica, e ele me convida, ao chegar lá, para assumir o jurídico da Ipioca, internamente. Eram quase uma dezena de advogados, o advogado veterano que lá estava se desligando, estava indo para o seu estado de origem, doutor Jurandir Porto, um grande advogado, mas já era um senhor veterano, e ele queria substituir o doutor Jurandir por alguém, talvez mais jovem, para que talvez resistisse mais tempo, né? Uhum. E eu fiquei no dilema. Eu falei, como assim? E qual seria a remuneração? Não, aqui tem direito a férias, 13º, e a remuneração é idêntica à do doutor Jurandir. Quer dizer que o senhor está propondo a me pagar o mesmo que estava pagando para o doutor Jurandir? Exatamente. Meu Deus. Deixei de ser o garoto. Aí o que eu faço? Se o senhor me dá um tempo para pensar, dou 24 horas. Eu fiquei obnubilado, atabalhoado, né? Sem saber, fui correr falar com a minha esposa, com a Aline, depois fui falar com meu pai, com a minha mãe e com o doutor Cleiton. Quando eu fui falar com o doutor Cleiton, eu falei, doutor Cleiton, olha, eu não vim comunicar ao senhor que eu estou indo, não, eu vim perguntar para o senhor a sua opinião. E ele, com uma luminosidade, ele diz assim, Leandro, você tem uma carreira na advocacia criminal brilhante a ser concluída até. Você já é um advogado pronto. Eu já lhe vejo como um advogado pronto. Você já deveria ter até seu próprio escritório. E nós manteríamos a nossa parceria, etc. Mas eu, se fosse você, não iria abandonar a sua trajetória para ser advogado empregado de uma empresa. Muito embora, muito bem remunerado, porque a remuneração era extraordinária, pode ter certeza. Era quase de um jogador de futebol. Era uma coisa... Que visão, doutor. Então, sabia quem você pois não é. E eu fiquei muito tocado, né? E aí eu cheguei, então ele faça uma proposta equilibrada para o doutor Everardo, de você trabalhar meio expediente
e receber metade da proposta. Perca, né? É. Deixa a porta aberta. Isso. Aí eu fui fazer isso dentro das 24 Isso horas. quem te aconselhou foi o Dr. Cleiton Marinho. Aí dentro das 24 horas eu fui até o Dr. Everardo e fiz essa contraproposta que ele disse, infelizmente não. Eu preciso de alguém full time. Integral, sim. Né? Aí pense, eu vou lhe dar mais 24 horas. O Fernando Pessoa, né, para mim, um dos maiores escritores portugueses, ele disse que às vezes existem dias que são uma eternidade em miniatura. Esse foi um dia para mim. Imagina, cara. A minha esposa, a Aline, prima da Rose, vocês conhecem bem, ela é a testemunha viva da extensão desse dia na minha vida. Porque o Dr. Everardo me deu mais 24 horas para eu decidir em definitivo se eu iria chefiar o jurídico da Ipioca ou não. Mas a pergunta que não quer calar. Tem uma pergunta aqui que não quer calar. Eu quero saber o seguinte: o aconselhamento, a visão de futuro foi do Dr. Cleiton. Completamente. Mas eu quero saber a visão da esposa, olhando para o salário, para o 13º, para a estabilidade. Qual era a visão dela? Olha, a Aline, eu confesso que ela ficou tão em choque quanto eu. Mas certamente ela achava que a solução de ir para a Ipioca era mais confortável. Cômoda. Né? Era mais cômoda, né? Segura. Isso, né? isso. E eu, desconfortavelmente, e me deixando, sim, influenciar pela mais uma lição, né, do Dr. Cleiton, talvez a mais importante de todas. E ele disse... e ele até chegou a dizer, olha, já que você não vai, porque eu comuniquei depois que eu não iria, né? Foi mesmo? Foi, eu disse pro Dr. Everardo que eu não iria. Muito bom. Sempre presencialmente, né? Sempre voltei, agradeci, etc. E sempre aí, presencialmente? Sempre presencialmente, Isso, olho no olho. Nossa, muito bom. E aí, eu voltei ao Dr. Cleiton e disse, Dr. Cleiton, vim aqui lhe comunicar que eu acabei de agradecer ao Dr. Everardo e vou permanecer com o senhor até eu me sentir amadurecido. E aí foi o Dr. Cleiton que disse, mas você já está amadurecido. Ele que te apontou. Na conversa anterior, eu já tinha lhe dito que você já deveria ter seu escritório. Ou seja, mas para ele era muito melhor permanecer, óbvio. Claro. Né? Muito mais confortável. Mas aí eu percebi, Dr. Cleiton, eu acredito então que eu vou seguir seu ensinamento, eu vou abrir meu escritório. E eu tinha uma sala comercial. Quer dizer que você não só não aceitou... Isso. Como você, inclusive, ousou sair desse lugar também. Quando eu digo, amigo, que o desconforto para você é... Foi. E aí, obviamente que isso não foi a queima-roupa, não foi de chofre. Eu disse, tantos anos. Eu disse, Dr. Cleiton, então como faremos essa transição? Não, vamos esperar aparecer alguém, você me indica algumas pessoas, vamos filtrando, conhecendo alguns personagens para poder ficarem aqui me apoiando no suporte. E aí você segue o seu destino. E aí eu fui para o escritório, que era quase em frente, um prédio comercial na Santos Dumont, a meia quadra do dele, e ele ficou com uma pessoa que não deu certo, depois veio outra, que não, enfim, ele foi sucedendo alguns colegas de escritório, e nós mantivemos, até um certo momento, a parceria em alguns processos em que nós atuávamos, né? Óbvio. Sim. Mas aí foi havendo um distanciamento normal, né? E eu fui trilhando a minha carreira e foi quando justamente, por isso que eu digo que Deus realmente ele é imprevisível, né? Mas aí Deus trouxe o quê? Trouxe eu trazer o Eugênio, meu irmão, para trabalhar comigo, num primeiro momento, porque ele estava trabalhando também no escritório de um outro grande profissional na área dele, na área comercial. Então quando você saiu do Dr. Cleiton, você já teve a visão de trazer o Eugênio para perto? Não imediatamente, mas um ano depois, né? E aí o Eugênio veio, fomos trabalhar juntos. Aceitou de imediato o Eugênio? Foi, total. Cara, total. E aí, anos depois, porque a Roberta, que é destacadíssima na área de Direito de Família, a princípio a Roberta ela era professora full-time, ela era professora de dedicação quase que exclusiva. Uma professora muito dedicada, muito conceituada, ela era coordenadora do curso de Direito da Unifor, do EPJ, do Escritório de Prática Jurídica. E em casa, nas reuniões familiares, a gente dizia, Roberta, como é que você não advoga?
Por que você não vem advogar? Você é brilhante, você é uma referência e tal. Vocês que provocaram isso, né? Depois você chama ela aqui um dia, ela vai ter que contar essa história, senão... A sua irmã é quem eu menos conheço, né? Pronto. Mas eu tenho uma visão óbvia, assim, aparente. A visão que a Roberta me passa, as coisas que eu ouço, é que ela é muito combativa, né? Que ela é muito firme, né? Vocacionada. Né? Vocacionada. Eu vejo isso, assim, com muita fortaleza da parte dela. Não, eu tenho muito orgulho dos meus irmãos e eu posso dizer com segurança e tranquilidade. Eles me superaram. Eu busquei me destacar, logicamente, na minha área, mas eles são melhores do que eu. Não, e eu valido isso. Porque eles poderiam viver a mesma realidade que você viveu, Dr. Cleiton. Né? Eles poderiam estar às sombras do advogado criminalista. E tem um detalhe interessante que é importante para os jovens que vão nos assistir. Eu fiz um estudo mercadológico sem saber o que era isso. Quando eu tinha 17, 18 anos, cursando Direito. Eu já apaixonado e inclinado pelo direito penal, eu comecei a vislumbrar quem eram os grandes oradores, os grandes tribunos, os grandes criminalistas. Vamos modelar. E era quem? Hernando Uchoa Lima, Evaldo Ponte, Jurandir Porto, Cleito Marinho, Vasco Damasceno N, os mais veteranos. Sim. E a geração mais próxima de mim, Paulo Quezado, Cândido Albuquerque. E eu comecei a ver a idade deles e a diferença para mim. Aí eu vi que tinha um vácuo histórico de nomes que estavam começando a se destacar. E eu disse, bem, o doutor Hernando, ninguém é eterno, né? Ninguém é perene. Sim. E aí eu disse, não, eu acho que é por aqui. Porque eu estava naquele dilema se eu ia ser advogado criminalista, que era a minha vontade, ou se eu ia ter que abandonar e apostar em concurso para ser juiz, promotor, delegado, etc. E voltar profissionalmente. E olhe que naquele meu tempo só existiam 3 cursos de direito no estado do Ceará. A Unifol, UFC e a URCA, no Crato. Depois é que surge a UVA, no Vale do Acaraú, em Sobral. Hoje o Brasil, para você ter ideia, isso que é um grande desafio para o jovem, de fato. Sim. Hoje o Brasil, o território brasileiro, tem mais de 1.300 cursos de direito. Que loucura, né? Nós temos mais cursos de direito no Brasil do que em todo o planeta Terra. Somando Europa, Ásia, Oceania, América do Norte. Então, é uma profusão de bacharéis. Uma profusão. Então, se você não tiver alguns diferenciais, você não vai se destacar. Por isso que eu defendo, e o meu pai com razão já antevia isto, você tem que buscar uma qualificação também na titulação acadêmica, para você sair da mesmice, né? Sair da mediocridade. Então você tem que ter mestrado, enfim. E outro, ele também me estimulou, a minha mãe também, os 2 professores, nós temos professores. Eu lecionei durante quase 18 anos a disciplina de Direito Penal, Prática Penal. A Roberta também lecionou na universidade 2 décadas e o Eugênio 16. Porque o professor ele é um permanente aluno, você é um eterno aprendiz, você se obriga a estar sempre atualizado. Além do network, é uma vitrine viva você lecionar. Você tem ali, a cada semestre, 30, 40 novos admiradores, novos colegas, né? Autoridade natural, né? Isso, então, e você lecionar por mais de uma década, a Roberta, no caso, 2 décadas, você cria uma legião de apreciadores que vão falar de você, da sua atuação, do seu conhecimento. Então, foram lições que eu fui percebendo, algumas sendo destinatário delas, mas outras eu percebendo mesmo. Então, quando eu fiz o estudo mercadológico, com 18 anos de idade... É aqui, né? E aí foquei e juntei a vocação com a predileção, com o desejo, né? E fui em frente. Leandro, se você pudesse olhar para... Nossa, cara, chegando no final, ô Jesus. Se você olhasse para os diversos casos que você já abraçou, qual você diria que foi o mais difícil para você? Assim, o advogado criminalista... do ponto de vista moral, acredito que seja o mais desafiador. Sim. Veja, eu sempre digo que o néctar da vitória é para ser saboreado num cálice de sacrifícios. Né? Então, não há vitória sem sacrifício. Eu respeito os que herdam, enfim, faz parte, mas você construir a satisfação, o sabor é diferente, né? Deduzo eu. E eu devo muito a algumas pessoas, como meu pai, minha mãe, né? Ao Neto Simonetti, meu querido amigo que me lapidou lá na faculdade, doutor Cleito Marinho, enfim. Mas sobre o desconforto principal profissional, eu diria que aconteceu apenas uma única vez,
até porque nós combinamos que aquela seria a última vez, porque foi quando eu já traçando, né, a minha caminhada de mais de uma década já, eu me deparei com um processo em que eu tive que atuar de um lado e o Dr. Cleiton Marinho do outro lado. Entende? Mas eu liguei para ele antes. Eu liguei, Dr. Cleiton, o senhor é advogado desse determinado processo e a parte adversa está buscando me constituir. E eu jamais irei atuar com o senhor estando do outro lado sem a sua anuência ou ouvindo a sua opinião. E ele disse, Leandro, você está com quantos filhos? Aí eu disse, eu estou com... olha, você tem que cumprir sua missão, você tem suas obrigações familiares, você não tem que estar abdicando de demandas porque eu estou advogando do outro lado. Assuma, eu sei, eu conheço a sua atuação, eu sei da sua decência, da sua ética, tanto que você está me ligando. Então, eu sei que você vai atuar, né, dentro da legalidade e defendendo os interesses do seu constituinte. Pois não. Fomos adiante, processos, audiências, até que tivemos que atuar num recurso, onde ele tinha que sustentar oralmente perante uma corte de magistrados e depois dele, eu. Cada um tinha 10 minutos para fazer uma exposição. Um julgamento de uma apelação. Sim. Cada um defendendo o seu constituinte. De ordem criminal. Criminal. E, enfim, ele fez a sustentação dele, inatacável, né? Como sempre. Para mim, ele é o maior orador da história da advocacia criminal do Estado do Ceará. Um grande Cícero. E depois eu. Obviamente que essa foi a sustentação mais difícil da minha existência, né? E eu comecei justamente dizendo isso aos julgadores. Eu disse, excelências, antes de visitar o mérito do processo, eu não posso deixar de registrar que essa é a sustentação oral mais difícil da minha vida, não só porque eu estou falando após o grande orador, Dr. Cleiton Marinho, mas porque, sendo aprendiz do Dr. Cleiton, pela vez primeira eu me deparo numa demanda em que o Dr. Cleiton se vê do outro lado. Durante quase 15 anos nós atuamos sempre na mesma trincheira. E essa é a primeira vez que nós estamos em lados opostos. Enfim, e aconteceu o julgamento, e na saída do julgamento, não interessa o mérito, quem venceu ou não, mas na saída eu com a minha beca que ele tinha me dado de presente. A beca que eu tenho até hoje foi o Dr. Cleiton que me deu. E eu segurando a minha beca, ele segurando a dele, a gente abraçado e disse, Leandro, eu nunca mais quero passar por esse sentimento. Ele disse. Uau, cara. Eu nunca mais quero passar por esse sentimento. Ele disse, nem eu, Dr. Cleiton. Pois é o seguinte, a partir de hoje nós decretamos que nós não vamos mais atuar em lados opostos. Aí nunca mais aconteceu. Que incrível. Sempre que alguém me procurava, que ele estava atuando, eu comunicava ele, não aceitava, ou vice-versa. Não, isso é tão forte que o corpo fala. Né? Eu vejo verdade. quanto isso mexe com você. É verdade. Né? Mexe bem profundo. Mas sabe o que é, cara? Você teve 2 grandes mentores. Né? Você teve 2 grandes, assim, pelo que eu estou vendo, você teve 2 grandes mentores. Um foi seu pai e outro foi o Dr. Cleiton. Na sua fala, cara, desde o início, quando você disse que foi convidado pelo Everardo para atuar, e aí você me chamou a atenção quando você disse, eu de lá saí para falar com meu pai, com minha mãe, com a Aline. Sim. Aquilo me chamou muita atenção. Porque um homem já feito, formado, trabalhando e tal, ir atrás da opinião dos pais e da esposa. Logo depois, você me surpreende mais ainda, indo pedir o conselho da pessoa que seria o maior prejudicado. Sim. Em te perder naquele momento, né? Então, assim, a opinião dele poderia ter sido facilmente, vamos dizer assim, confrontada, porque é interesse dele dizer que não quer que você vá. Então, assim, você poderia muito bem olhar e falar, mas ele está falando isso porque ele está lutando, né, por interesse próprio e tal. Mas não, cara, é porque dentro de você há algo que é muito valioso, que eu costumo sempre trabalhar muito nas empresas de modo geral, que se chama princípio de honra. Sabe? É princípio de honra. É honrar verdadeiramente essas pessoas. Né? Na hora que você foi aos seus pais, é honra. Quando você foi à sua esposa, é honra. Quando você foi ao Cleiton, é honrar alguém que entregou muito conhecimento. Né? Uma fonte, né, que te alimentou e que hoje você alimenta tanta gente. É assim, eu tenho uma leitura de que a obediência aos pais, sim, a expressão obediência,
eu não enxergo no sentido hierárquico apenas. A obediência é a necessidade de respirar a opinião, de ouvir, são as luzes que são emanadas, né? Então, e com a Aline, que eu chamo de meu anjo tutelar, né? Ela sempre é muito serena, muito sensata. Esse pessoal de Itapajé, que tem os dois lados também. Eu acho que a Aline também tinha uma banca de verdura, não tinha, não? Vendia tomate, né, e tal. O pessoal lá de Itapajé tem uma história... Tem até uma história de Itapajé. Para quem não sabe, tá bom? A esposa dele é prima da nossa querida pastora Rose, minha esposa, tá certo? Isso. E esse pessoal de Itapajé, eles são iluminados, de muita serenidade, equilíbrio. Demais. Mas também tem os outros excessos que são inconfessáveis, né? Mas eu fui me ouvir com meus pais e a Aline, né? Em obediência também. Sim, né? Sabedoria. Né? Sabedoria. E tinha aqui o Dr. Cleito por gratidão. Porque gratidão, né? Diz um Benjamin Constant, que foi o pai do positivismo brasileiro, ele que colocou ordem e progresso na nossa bandeira. Sim. Ele dizia que a gratidão é um sentimento de memória curta. Sim. Né? Só que para algumas pessoas, né? Para outras a gratidão ela tem que ser enaltecida, né? A gratidão ela o Parcival Barroso, que foi governador do Ceará, claro. Tem uma frase dentro do ambiente político, obviamente, que ele dizia o seguinte: no mercado dos sentimentos a gratidão é o que está em menor cotação, né? Mas dentro do meu ambiente familiar eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe sempre diz isso. Ela tem muita gratidão a Deus, inclusive porque ela superou aí uma tempestade sem tamanho, né? Superou um câncer de pâncreas, que é algo milagroso. E meu pai também tem muita gratidão aos que lhe estenderam a mão, né? Ao tio Ariosto, por exemplo, né? Que foi quem o resgatou para o Ceará, e a outras personalidades que ele sempre refere. Então, a palavra gratidão na minha família é algo permanente, né? Então, para mim, é algo quase que automático, é instantâneo. Quando eu recebi aquela proposta, instantaneamente eu tinha que visitá-los e penso também que o Dr. Cleito também por uma gratidão reversa, né? Porque eu também sei, sem falsa modéstia, com certeza, o quanto eu também representei para a vida dele, né? E ele disse, ele certamente pensando no meu melhor e não no melhor para ele, claro. Ele disse, olha, reflita, mas se fosse você, eu declinaria porque você tem um futuro na sua área. A prova disso é quando ele te apontou. Não, chegou a tua hora. Chegou a hora de você montar seu escritório. Sim. Foi a prova disso. A frase exatamente dele foi assim: eu não entendo por que até hoje você não montou o seu escritório. Ele tinha dito, né? E talvez é porque tivesse me faltando, sabe o quê? Coragem. Que é a virtude que precede as outras. Pronto. E esse episódio do Everardo startou essa coragem, talvez. Forte, né? cara. Despertou. Muito né? bom. Toda a sua narrativa me leva lá para o deserto, quando o povo de Deus foi liberto do Egito. Sim. Deus olhou para eles e disse: caminharão, no caso, 40 dias. Eu os protegerei do sol, eu lhes enviarei alimento, tudo. Durante 40 dias eles chegariam na terra prometida. Se os 40 dias tivessem sido vivenciados com gratidão, eles teriam se livrado de uma praga que habita o coração de muita gente, que se chama espírito murmuratório, espírito de reclamação. Porque a gratidão ela é antídoto para reclamação, para murmuração. Quando eu sou alguém grato, eu não consigo reclamar. Porque a reclamação ela vai me constranger. Como é que eu posso reclamar diante de alguém? Eu vou reclamar do Dr. Cleiton, diante de tudo que ele fez por mim? Sim. Né? Da mesma maneira eu vou reclamar do Leandro, diante de toda entrega. É isso que Deus esperava daquele povo. Como é que eu posso reclamar algo de Deus diante de tanto que ele me entrega? O povo, ao invés de caminhar 40 dias, caminhou 40 anos. Verdade. E não adentrou a terra prometida. Quem entrou na terra prometida? Quem foi grato, quem celebrou? Josué. E quando Josué vai substituir Moisés na conquista da terra prometida, Deus dá o seguinte recado para Josué. Perfeito esse nosso episódio. Ele olha para Josué e diz apenas duas coisas para ele. Ele precisava de duas coisas para conquistar a terra. Seja forte e seja
corajoso. E o mais interessante é quando Deus diz, seja forte, seja corajoso, hoje tem muita gente pedindo a Deus força e pedindo a Deus coragem. O que as pessoas não entenderam ainda é que a força e a coragem já está dentro delas. Quando Deus fala, seja forte, seja corajoso, Ele está dizendo, você já tem o que você precisa. Sim. Você está me pedindo o que eu já te dei. Então, fica coragem para todos talvez, nós. Na sua leitura, eu sempre me coloquei, inclusive numa das reuniões do PG, muito bem liderado pelo querido Sávio, pela Elane, a gente teve um debate recente onde eu disse, olha, eu queria ter sido nomeado advogado de Moisés. Sim, difícil, né? Porque eu nunca entendi, lógico, ele foi traído pelo próprio irmão ali, Arão, acho, quando Arão... quando ele sobe, sim. Quando ele sobe para receber as tábuas da lei e tal. Sim. Mas ele não agita, ele atende o povo. Né? Como Moisés, no passado, ele era imperfeito, como os homens já são. Já havia cometido um crime. Homicídio e etc. Mas eu pergunto, por que Moisés, com toda aquela dedicação, ele foi impedido de pôr os pés na Terra Santa, não é? Porque desobedeceu. Porque desobedeceu. A desobediência para Deus, a desobediência fez com que o homem perdesse a presença de Deus. Qual foi o pecado de Adão? Desobedecer. É a desobediência. É o nosso problema. É a desobediência. Todos sabemos o que devemos fazer, mas insistimos em desobedecer. E o pior de tudo não é quando você desobedece. O pior é quando você desobedece e ainda quer justificar a sua desobediência. Que é quando Deus olha para Adão e diz, cadê você, Adão? O que é que você fez, Adão? E Adão, ao invés de olhar para Deus e falar, Senhor, me perdoa, Senhor, errei. Não, ele fala, a mulher que tu me deste, me fez comer, entendeu? Terceiriza a responsabilidade. Exato. Então, são alguns princípios. Né? Mas, meu amigo, eu já estourei muito tempo aqui. Sério? Muito tempo. Eu tinha mais 1 hora fácil com você aqui. Mas foi muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sempre encerro com algumas perguntinhas básicas, até para que as pessoas te conheçam um pouco esse outro lado do Leandro. Sim. Eu não podia... essa pergunta eu não posso deixar de fazer. Amigo, o advogado criminalista, antes de eu ir para essa finalização aqui, mas há um certo desconforto das pessoas com advogados criminalistas, você me corrija se eu estiver errado, com aquela ideia de que advogado defende criminosos, advogado tira criminosos da cadeia, coloca em nosso meio. Eu te pergunto, durante todos esses anos de profissão, você alguma vez passou por alguma situação de desrespeito, de confrontos nesse sentido, de pessoas que questionaram o teu caráter pela escolha profissional? As pessoas criticam muito a advocacia criminal, até precisar dela, né? Então. As pessoas têm essa facilidade de apontar, de censurar, mas quando alguém da sua família se vê num momento tempestuoso, né? Aí você passa a compreender a importância do advogado criminalista. Eu tenho alguns princípios próprios. Por exemplo, eu, por opção, não defendo pessoas acusadas de tráfico de drogas. Respeito os colegas que atuam, mas eu, por uma questão principiológica, eu não defendo. Mas já fui, sim, criticado, né? Existem muitas causas impopulares. Sim. Mas é justamente nessas ocasiões que o advogado mostra a importância dele. E não necessariamente o advogado está ali sempre para absolver o crime, o indivíduo que praticou o crime. O advogado não defende o crime praticado. Sim. Ele defende a aplicação adequada da legislação para aquele indivíduo que violou a lei. Então, às vezes sim, já fui criticado, já fui até desrespeitado em alguma ocasião, mas a vida dá muitas voltas. Um dia um indivíduo que me criticava, ele se deparou comigo na necessidade de me ter como advogado dele. Sim. Né? E talvez as pessoas, quando reflitam melhor e passem a entender a relevância da atuação do advogado, que não é só simplesmente buscar a absolvição de alguém que cometeu o crime, é você mitigar. Às vezes você mediar a aplicação de uma pena mais justa, menos severa,
Hoje em dia existe o chamado populismo penal, né? Onde todo mundo quer aumentar as leis, quer aumentar as penas, melhor dizendo. E o excesso, né? Como já dizia o padre Antônio Vieira nos seus sermões, a luz ilumina, mas em excesso faz cegar. Né? A água sacia a sede, mas em excesso faz afogar. Até o amor que conforta e acalenta, em excesso sufoca e chega a matar. Então, esse excesso acusatório, hoje as pessoas estão muito líquidas, né? E menos sólidas. Né? Tudo é deslizando o dedo nas redes sociais e censurando e apontando. E a vanitas vanitatum prevalecendo, as vaidades, todo mundo só mostra o que é bom, né? Mas eu já fui criticado, e adoro ser criticado porque eu consigo refutar a altura, né? Sim. Mas é natural, né? Eu também tenho que compreender que nós vivemos num Estado democrático de direito e há liberdade de expressão. Você tem o direito de criticar o advogado, como eu tenho o direito de criticar um técnico de futebol, enfim. Mas, obviamente, que dentro da urbanidade, né? Sim, sim. Até a hora que o cidadão ele é apresentado a um caso em que você acredita verdadeiramente na inocência daquela pessoa, sim, né? Sim. Mas aquela pessoa estava na hora e no lugar errado. Sim. E o excesso de recursos que, diante de um olhar, pode parecer algo que favorece o réu. Olha, né? Só para concluir esse raciocínio, Montesquieu tem uma frase que diz assim: a injustiça feita a um é uma ameaça feita a todos. Então, eu tenho uma demanda agora, que obviamente por ética eu não posso declinar o nome, mas um jovem que eu sei que está preso por homicídio de maneira injusta. Ele se envolveu numa rixa, onde aconteceu um homicídio, mas ele não foi nem o mandante, nem o estimulante, nem o partícipe, nem o copartícipe, mas ele está preso por ele. Fizemos, obviamente, um ajuste de honorários para atuar na defesa, e infelizmente ela não foi atingida. Eu estou entrando agora com uma providência em Brasília e eu disse à família: olha, vocês não vão mais me pagar absolutamente nada, porque eu confio e tenho a certeza da inocência dele. E não é porque esgotou, né, o nosso contrato que eu vou exigir algo a mais. Eu vou lutar até o fim. Né? E nós vamos agora para o STJ perseguindo a liberdade desse jovem. Não, amigo, e eu valido sua fala. Eu sei de situações em que você abraçou causas por acreditar verdadeiramente. Eu valido 100%. Para a gente fechar a nossa conversa, eu vou te fazer um rápido bate-bola. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde, ok? Basicamente, isso para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Doutor Leandro Vasques, um livro inesquecível. Depois que eu conheci o amigo do Luiz André, os PGs, a Bíblia passou a ser um livro importante, principalmente Provérbios. Salomão. Muito bom, buscando a sabedoria, né? Sim, sim. Mas historicamente na minha vida, um livro inesquecível foi um Estudo em Vermelho de Conan Doyle, que quando meu pai me indicou, né? Quando eu conheci o Sir Arthur Conan Doyle. Quando você começou a falar sobre aquilo, eu imaginei que você ia me falar que o livro que te fez escolher o direito foi o Xangô de Backstreet, mas vai em frente. Não, isso aí é Jô Soares. Não, só para dar uma viagem inesquecível. Essa é muito fácil. Eu tive o privilégio de ir naquela penúltima, acredito eu, viagem organizada pela CN para Jerusalém, para Israel, iniciando pelo Egito. Para mim foi memorável, até porque fui eu, a Aline, meus 2 filhos. Foi a família toda, Foi a família inteira, e foi uma viagem memorável, além de todo o simbolismo, de todas as lições ali. Mas você ficou me devendo um negócio. Eu não consegui subir no Monte Sinai, não deu. Não consegui. Mas a Aline foi me representando, o Gabriel e o Pedro. Foi. Então foram... Três de mim foram... a viagem mais inesquecível, inclusive, por parte de nossa querida pastora Rose, que foi uma viagem que realmente essa ficou etapa do Monte Sinai profundamente marcada, né? Literalmente falando, né? Mas uma música inesquecível. A música que eu toco junto com o Gabriel e o Pedro também. O Pedro toca baixo, embora não esteja tão dedicado, mas o Gabriel toca Wish You Were Here do Pink Floyd comigo, que é um hino, né? E embora o artista, assim, o músico... Para mim, o mais destacado
Para mim, incomparável é o Paul McCartney, o maior músico vivo da história, como letrista, como musicista. Até porque nós temos muito de Beatles na nossa veia, né? É um negócio muito forte, não é, meu amigo? Imbatível. Um prato maravilhoso. O que é que você mais gosta de comer? Difícil. Difícil porque são muitos. São né? muitos? São tantos, né? Olha, agora. Eu acho que. A Aline sabe, quando eu viajo assim, quando a gente faz viagens, eu gosto de fazer uma comparação. Eu gosto de um belo espaguete à carbonara. Bom espaguete. Com um bom vinho. Como é, inclusive, ser casado com uma atleta? É desafiador. Bem desafiador. Vou colocar, no caso, a pastora Rose aqui do seu lado, eu coloco a Aline aqui do meu para a gente falar sobre isso. A né? Aline corredora nata. Várias meia maratonas. Corredora nata. E agora é impressionante como a disciplina, né, é contagiante. No sentido que ela acorda cedo, prometendo que não vai fazer barulho para me acordar, e eu acordo. Então, disciplinarmente, eu acordo junto com ela, embora eu não vá correr. Sim, tá junto, né? Mas eu tô junto, né? Tá bom. Meu amigo, pergunta fácil. Um político. Um político. Político que já seja hóspede do Horizonte Eterno, para mim, Juscelino Kubitschek, que mas sem ele político o Brasil não seria o mesmo. Na atualidade. Um político na atualidade, todos os homens são imperfeitos. Eu reconheço virtudes e defeitos, mas para mim um homem que transformou a realidade do nosso Estado, que eu admiro, é Tasso Gereissati. Que tive o privilégio de encontrá-lo agora na última sexta-feira. Sereia de Ouro, né? Mais que merecido. Mais que merecido. Mais que merecido. Um grande. Acho que o maior político vivo cearense é Tasso Gereissati. Pronto. E a maior zona de desconforto que você já viveu? De forma muito breve. Desconforto? Isso. O encontro com o Dr. Everardo. O encontro com o Dr. Everardo. Com certeza. Muito bom. Foi o maior desconforto da minha existência. Muito bom, muito bom. Então é isso. Tive com meu querido amigo, primo, né? Dr. Leandro Vasques, aqui no Desconfortáveis Podcast. Foi uma honra, meu amigo, receber você. Privilégio meu. E eu sempre finalizo entregando essa câmera para que você possa mandar uma mensagem para as pessoas que nos assistiram até aqui. Essa câmera é sua. Uma honra. Bem, primeiro agradecer o espaço, parabenizar pelo podcast. Tem sido... Eu consegui assistir alguns, lógico que eu tive que me preparar. Mas assim... dizer a todos que aquilo que me move, primeiro é o ideal que eu escolhi da minha profissão, mas o que eu digo sempre para meus filhos, né, quando eu oro de manhã, eu aprendi com você, eu sou o homem da minha casa, sacerdote. O sacerdote. E eu faço a oração de manhã na mesa, como fiz hoje, e eles sabem essa frase decorada, que o néctar da vitória é para ser saboreado num cálice de sacrifícios. Não há vitória sem sacrifício. Então, que os jovens que possam me ouvir, que não podem herdar a banca, que não irão herdar a banca, vocês são capazes sim, de construir a sua própria história, e se tiver havendo sacrifício, é porque o caminho está sendo correto. Muito bom. É isso. E assim, fica também algo que eu considero ainda mais importante ainda. A gente que atua no mercado, e que eu trago muitos negócios aqui e tal, existe, infelizmente, hoje, uma pregação que se divulga cada vez mais sobre a mentalidade do jovem de que estudo é coisa do passado, né? De que o negócio é empreender, empreender. Eu digo a vocês, nada é mais libertador do que conhecimento, né? Bom, a própria Escritura nos diz, conhecereis a verdade vai te libertar. Essa verdade é conhecimento. Conhecimento, luz, ignorância, trevas. Então, independente do que você fizer, a graduação sempre será algo muito importante. Muito importante. Então, guarde isso no seu coração, né? Conhecimento é tudo. E nós chegamos ao fim de mais um Desconfortáveis Podcast, agradecendo, obviamente, aos nossos parceiros, a PLA, Codex, a Vivace Imobiliária e ao Homem do Sapato. Você que esteve conosco até agora, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de comentar o que você achou desse papo com o nosso querido Dr. Leandro. Fala o que você achou. Nos segue nas redes sociais e até o nosso próximo episódio de Desconfortáveis Podcast.